E aí, pessoal do 7º ano, tudo bem com vocês? Meu nome é Aldi Mahler, sou professora de língua portuguesa e nós estamos aqui mais uma vez aí com a nossa aula, falando aí sobre essa questão das narrativas ficcionais. Na aula passada nós falamos sobre a questão dos ditos populares ou provérbios, né? Tem a ver com essa questão aí da funcionalidade da palavra para ensinar alguma coisa, ou para brincar aí com uma situação, ou para até ter essa questão mesmo do sarcasmo, né, em cima de algo que acontece. Então, nesse caso aí, a professora tinha apresentado alguns ditados para vocês e nós vimos no livro também a música sobre a questão dos provérbios. E aí tinham algumas questões relacionadas aí a essa orientação. Ele diz assim: escolha a alternativa correta quanto ao uso da linguagem utilizada na transição dos provérbios da canção. Ela é uma linguagem simples e popular? Sim, né? Nós falamos que os provérbios e os ditos, eles são exatamente dessa maneira, chamado de dito popular, porque ela se constrói a partir da necessidade, né, e da organização aí de uma linguagem do senso comum, então das pessoas comuns, né? Então, nesse caso aí, elas vão sendo passadas de geração a geração. Então, a letra A já está certa. Vamos ver por que não seria a letra B. Há paralelismo linguístico, pois o falante não usa não fale e tu tens, concordando com a terceira pessoa? Não, ali no caso, mesmo que fosse essa questão, né, de não haver esse paralelismo, que é exatamente utilizar aí a questão da adequação vocabular, primeiro que é uma linguagem popular. A linguagem popular não se preocupa com essa questão aí dessa adequação normal da língua culta. Então, se é popular, exatamente como o falante ele fala. Então, nesse caso aqui, concordando com a terceira pessoa, não, se fosse isso, seria concordar com a segunda pessoa. Então, nesse caso aí, está incorreta. O uso da preposição pra segue a norma culta na escrita. Nós acabamos de falar que é uma linguagem popular. Na linguagem popular, essas expressões aí que não estão na norma culta, elas vão aparecer, que é exatamente o pra. Nós falamos o pra. Nós não podemos escrever isso numa redação formal. Mas aqui no caso, como é um dito popular, então essa utilização é uma canção, ele pode utilizar, né? Ele tem essa licença aí para utilizar por causa da questão da linguagem popular. Então, a letra certa é a letra A. Aí nós temos aí a número 2, que diz assim: analise o trecho da letra da música reproduzido a seguir e explique como podemos interpretá-lo. Ele coloca lá: e não me dê conselho, sei errar sozinho, não há mestres como o mundo. Tem um ditado popular que diz assim: se conselho fosse bom, a gente não dava, nós vendíamos, né? Então, nesse caso aí, é exatamente isso que ele quer dizer. Que assim, um conselho, lógico que escutar, ouvir um conselho, ele tem a sua profundidade, ele tem coisas boas, né? Nós podemos tirar lições boas a respeito disso. Mas ele diz assim que muitas vezes nós aprendemos com os nossos próprios erros. Então é nesse sentido ele fala: olha, deixa que eu aprendo com o mundo. Quer dizer, a vivência do mundo é que vai me dar esse sentido aí da aprendizagem. Então ele tem esse sentido aí. Aí você tinha lá na questão número 3, né, que diz assim: é do livro de vocês, quem tiver o livro pode acompanhar. Ele diz assim: a letra da canção, apresentado anteriormente, traz diversos provérbios. Os provérbios, por sua vez, são construídos com base em um sentido figurado. Tendo isso em vista, explique o que poderiam significar os provérbios a seguir retirados do texto. E aí ele coloca lá: aqui se faz e aqui se paga. Ou seja, cada pessoa aí, que a cada ação que você comete, você tem o quê? Você tem uma consequência. Então é isso que ele quer dizer aí com esse provérbio. Não é com palha que se apaga o fogo, pessoal. A palha, se você colocar ela no fogo, ela faz mais ainda fogo, né? Ela acende ainda mais essa fogueira. Então, nesse sentido, não adianta muitas vezes numa discussão você chegar trazendo um outro problema. Então é necessário aí que você não venha com mais problema naquilo que já está problemático. É mais ou menos isso que ele quer dizer com esse ditado. Quem anda em terra alheia
pisa no chão devagar. Quando você não conhece alguma coisa, você tem que tomar cuidado com aquilo que você determina. Ou seja, quando você não conhece algo, você vai com cuidado até você reconhecer, conhecer o caminho, saber exatamente onde você deve pisar. Então, nesse caso aí, ele está dizendo isso, que quanto mais nós conhecemos, mais confiança nós temos. Quando nós não temos esse conhecimento, nós temos que ir um pouco devagar. Ou seja, né, devagar se vai ao longe, né? Outro ditado popular que tem a ver com essa questão de não ter pressa, é de você ter aí uma questão mesmo de perseverança, né? E para conhecer e depois chegar onde você quer chegar, onde você deseja. Quem é dono não ciúma. Quem não é, quer ciúmar. Então quer dizer assim que muitas vezes principalmente, né, no sentido da paixão, quem tem uma paixão, né, às vezes não cuida e nem dá valor. E aquele que não tem, muitas vezes ele quer ter, né, é o desejo de ter a pessoa amada e ele não tem. Então ele está querendo dizer isso, né? Aquele que tem não tem ciúme, aquele que não tem, ele parece que tem ciúme mesmo não tendo. Então nesse caso aí ele está dizendo a questão sobre essas questões, tá? Então esses eram os exercícios do teu livro, espero que você tenha acertado. Veja que a professora falou que tem a questão muito de você fazer uma leitura além das palavras. Então é nesse sentido que você deve pensar. Pessoal, e aí nós iremos estudar nesse capítulo aí a questão dentro de narrativas ficcionais, né? Nós temos aí a questão da fábula, que é uma narrativa que você constrói a partir de certos elementos, não é com elementos, por exemplo, personagens, com pessoas, né? Ele usa principalmente aí a questão dos animais. A fábula ela já é muito antiga, ela data aí da questão do Esopo, né? Ele é um personagem da história, né, da história real, que construía muitas narrativas, contos, as fábulas, e essa intencionalidade dele com esse tipo de texto era para passar algum conhecimento, para instruir as pessoas sobre determinada situação, e ao invés de utilizar então uma palavra, né, a instrução na palavra literal, utilizava histórias para que as pessoas entendessem o que ele queria explicar. Então aí a professora colocou o Leão e o Ratinho, né, que é uma história bem conhecida, uma fábula bem conhecida, tem como personagens aí os animais, a fábula usa os animais, eles falam, eles têm sentimentos, eles têm expressões como as pessoas têm, então ele tem essa questão da personificação, né, de colocar algo que não é próprio desses animais, né, que é próprio dos seres humanos, mas a intencionalidade não é falar dos animais, é para que nós compreendamos a nossa própria cultura, nosso próprio jeito de ser. Então aí ele colocou o leão e ratinho. Um leão cansado de tanto cansar, dormia espichado debaixo da sombra boa de uma árvore. Vieram os ratinhos passear em cima dele e ele acordou. Todos conseguiram fugir, menos um, que o leão prendeu debaixo da pata. Tanto o ratinho pediu e implorou que o leão desistiu de esmagá-lo e deixou que fosse embora. Algum tempo depois, o leão ficou preso na rede de uns caçadores. Não conseguindo se soltar, fazia a floresta inteira tremer com seus urros de raiva. Nisso apareceu o ratinho e com seus dentes afiados roeu as cordas e soltou o leão. Moral da história, uma boa ação ganha outra. Então essa é uma história, né? Veja que o leão aí é um animal de grande força, de grande porte, né? É o rei dos animais ali. Então, nesse caso, ele encontra com um ratinho que é um pequenininho, né? Um bichinho assim que pro leão aquilo ali não era nada, né? E aí o leão até na história o leão acha graça do ratinho implorando para ele deixar ir, né? Ele fala assim: olha, eu sou tão pequenininho, não vou matar tua fome mesmo, por favor, né? E aí o leão acaba se compadecendo do ratinho e deixa o ratinho ir embora, né? E o ratinho ainda promete para ele, né, que algum dia ele vai poder ajudá-lo. E o leão, ele fica, poxa, mas, né, que desse tamanho vai poder me ajudar? E realmente, né, nessa situação em que o leão se encontrava, o ratinho então
por ser tão pequeno, né, aos olhos das pessoas, né, de outras pessoas, ele chegou lá, roeu a corda e o leão ficou livre. O destino dele seria trágico, provavelmente, né, mas o ratinho salvou. Então, essa moral aí dessas fábulas é que são interessantes, porque essa moral ela tem um ensinamento para a sociedade. Você pode aprender assim que não é porque uma pessoa é maior que a outra que você vai medir a força, o caráter, ou que você não precisa de uma pessoa por ela ser pequena, ou por ela ter alguma dificuldade que você considera que isso não vai te ajudar em algum momento. Todos nós temos alguma coisa que podemos ajudar as pessoas. Então, nós não devemos aí desvalorizar, né, esse nosso jeito de ser. Cada um de nós aí temos algo que pode contribuir para o outro. Então, o fabulista, né, a pessoa que construiu essa fábula, ela queria exatamente explicar isso, né, que nós temos que valorizar as pessoas por aquilo que elas são, e não pelo seu tamanho. Então, a fábula é esse texto aí que nós estamos estudando aí nessa unidade. Aqui é a figura do Esopo, né? Ele que é antes, né? O século VI, né? Antes de Cristo. Ele construiu aí essa questão da fábula, e aí depois o La Fontaine, ele ressignificou. Antes o Esopo ele fazia em versos, né? Essas narrativas elas eram como se fossem poesias cantadas, e o La Fontaine, depois de algum tempo, ele começou a fazer prosa, ou seja, essa história que a gente acabou de ler, ela é adaptada do Esopo pelo La Fontaine. Então, a fábula é um dos mais antigos gêneros textuais. Elas têm a questão da narrativa, não é a questão da escrita, eram passadas de geração a geração, assim como os ditos populares também, né? E o La Fontaine, como a professora falou, adotou para a prosa. Ela caracteriza-se por encerrar uma história com uma moral, ou seja, um ensinamento. E ela fala dos comportamentos humanos, às vezes criticando esses comportamentos, ou às vezes elogiando, né? Esses comportamentos, essas temáticas aí, ela tem a ver com a avareza, com a ganância, com a questão da força, né? Com a questão da perseverança, da paciência. Então, todos esses comportamentos, tanto comportamentos bons quanto comportamentos ruins, eles são trazidos aí nessa fábula. Aqui tem uma história da raposa e as uvas, né? Você já deve ter ouvido ou você lido essa história. A raposa e as uvas também. A raposa estava morta de fome, diz a história, e ela quer então ver as uvas e ela quer alcançar. Só que ela tenta, as uvas estão muito altas e ela não consegue. E aí ela sai e aí ela diz isso daqui, né? Na verdade, olhando com mais atenção, percebo agora que as uvas estão estragadas e não maduras como eu imaginei a princípio. Moral da história: ao não reconhecer e aceitar suas próprias limitações, o vaidoso abre assim o caminho para a sua infelicidade. Ou seja, né? Muitas vezes nós queremos tanto uma coisa e nós tentamos alcançar esse objetivo, e aí quando nós não conseguimos, a gente desvaloriza, se fala assim, nem era tão bom assim. Então, nesse caso aí, essa moral ela tem o sentido aí de ensinar que nós devemos valorizar as pequenas coisas também, né? Então, e a formiga e a cigarra, depois na próxima aula a professora vai falar dessa fábula com vocês, bem conhecida também, traz um ensinamento sobre a questão da preguiça, ou daquilo que nós podemos fazer hoje, quando nós temos que fazer hoje, né? A palavra aí é carpe diem, né? Que é não deixe para amanhã, viva o agora. Então a formiga, ela sendo aí esse animalzinho que trabalha, porque no inverno ela não pode ficar andando por causa da questão do clima, e ela então acumula aí esse alimento. Então essa fábula tem a ver com esse ensinamento, para nós não sermos preguiçosos e deixar para o dia de amanhã. Depois, na próxima aula, nós vamos então fazer aí a leitura dessa fábula e trabalhar um pouquinho com os elementos que a fábula tem, tanto da questão dos elementos
dos personagens, dos elementos narrativos, qual é o comportamento humano que é identificado aí nessa fábula. Então, se você puder, leia já de antemão essa fábula, para que na próxima aula a professora trabalhe aí com vocês essa questão do significado. Então é isso, pessoal. Nessa aula nós falamos aí então sobre essa questão da fábula, de ser um gênero bem antigo, mas que ainda é utilizado hoje no nosso dia a dia, tanto quando somos crianças, que as professoras leem para nós, quanto nas questões do dia a dia que nós podemos utilizar para ensinar alguém ou para ensinar sobre alguma situação. A fábula ela tem esse sentido de ser moralizante, ou seja, de ajudar você a compreender uma situação a partir dessas histórias aí. Tá? Espero que você tenha aprendido o que é fábula. Na próxima aula nós continuamos com este assunto e até lá. Tchau!